Oi! Hoje estamos aqui para mais um vídeo do Just Dance News, o seu quadro de notícias sobre as novidades que acontecem na comunidade do Just Dance. O assunto de hoje é uma notícia que saiu recentemente sobre a Ubisoft. No começo eu achei que não teria tanto impacto, mas percebi que algumas pessoas estão interpretando fora de contexto e ficando preocupadas. Por isso, quero esclarecer tudo, explicando o contexto completo e, claro, dando a minha opinião sobre esse assunto. Mas já jogando a bomba para vocês aí, é sobre o possível adiamento do Just Dance 2026 Edition. Mas, antes de começar, deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire que você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Temos o primeiro nível de R$3 e o segundo com vídeos antigos exclusivo por 7. E me siga no Instagram, que é o Rodrigo64, que eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos para o assunto principal. Recentemente no site da Eurogamer, a Ubisoft deu uma entrevista e saiu essa matéria. Ubisoft adiou alguma de nossas maiores produções para 2026 e 2027, após impacto positivo do atraso de Assassin's Creed Shadows, para criar as melhores condições para o sucesso. A Ubisoft diz que adiou várias de suas maiores produções atualmente em desenvolvimento para dar a elas mais tempo de produção, após adiar Assassin's Creed Shadows para dar mais polimento. A Ubisoft não revelou exatamente quais são esses jogos durante a transmissão dos seus resultados financeiros de hoje, embora em uma teleconferência com investidores ouvida pela Eurogamer, o chefe da Ubisoft, Guillermo, tenha sugerido que os títulos impactados vêm das 5 principais marcas da editora: Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division e Ghost Recon. Guillermo disse que o atraso de Shadow foi uma boa decisão para entregar uma qualidade realmente forte, e que os projetos atrasados agora seriam lançados além do atual ano fiscal, que termina em 31 de março de 2026, no ano seguinte em março de 2027 ou no ano seguinte que termina em março de 2028. Após uma revisão da nossa pipeline, decidimos conceder mais tempo de desenvolvimento a alguma das nossas maiores produções, a fim de criar as melhores condições para o sucesso, afirmou Guillermo hoje em um comunicado. Como consequência, os anos fiscais de 2026 a 2027, ou a 2027 a 2028, contarão com conteúdo significativo vindo das nossas maiores marcas. O que vem por aí esse ano, a Ubisoft listou ano 117 Pax Romana, seu remake há muito adiado de Prince of Persia: The Sands of Time, o spin-off de Rainbow Six Mobile e The Division, além de outros títulos que serão anunciados posteriormente. Assassin's Creed Shadow receberá sua primeira grande expansão ainda esse ano, enquanto Rainbow Six receberá sua grande atualização X em julho. Não há nenhuma menção a Beyond Good Evil 2. Em outro lugar, a Ubisoft comentou mais sobre o lançamento de Assassin's Creed Shadow, seus planos para uma nova subsidiária apoiada pela editora chinesa Tencent e seu esforço contínuo para cortar custos e número de funcionários. Os últimos resultados financeiros da empresa mostram que ela arrecadou 1,85 bilhões de euros, um pouco abaixo do objetivo. No ano encerrado em 31 de março, um resultado negativo que ela atribuiu foi a parcerias abaixo do esperado, principalmente devido ao impacto no cronograma. Claro, o maior lançamento da Ubisoft no ano foi Assassin's Creed Shadows, que finalmente chegou em março após um atraso considerável em relação ao ano passado. A Ubisoft evitou divulgar novos números de vendas do jogo hoje, mas afirmou que seu desempenho financeiro reafirma a força e a resiliência da marca. Como anunciado anteriormente, Shadows teve a segunda maior receita de vendas da série no primeiro dia, atrás apenas do lançamento de Valhalla durante o lockdown. Hoje, a Ubisoft anunciou que Shadows registrou 160 milhões de horas de jogo com todos os jogadores até o momento. Quantos jogadores? A Ubisoft não revelou e não divulgou um novo número, já que o jogo ultrapassou 3 milhões de jogadores uma semana após o lançamento. A marca Assassin's Creed como um todo teve cerca de 30 milhões de jogadores únicos pelo quarto ano consecutivo, disse a Ubisoft. O mesmo número de Rainbow Six. O terceiro pilar da Ubisoft, Far Cry, teve cerca de 20 milhões enquanto isso. Em relação à missão contínua da Ubisoft de cortar custos e funcionários, a empresa afirmou ter conseguido cortar 200 milhões de euros em seus custos fixos antecipadamente, com um quadro de funcionários reduzido para 17.782. Isso representa uma redução de 3.000 pessoas em relação a setembro de 2022, devido a demissões e redução no recrutamento. Nos próximos 2 anos, a Ubisoft agora pretende cortar mais de 100 milhões, disse Guillermo. Mais cabeças vão rodar. Esse ano foi desafiador para a Ubisoft, com dinâmicas mistas em todo o nosso portfólio, em meio à intensa competição do setor, continuou Guillermo. Apesar desses obstáculos, a Ubisoft conseguiu gerar fluxo de caixa livre positivo ao longo do ano fiscal, refletindo a disciplina aplicada em todo o grupo. Ciente do desafio
desafios que nos aguardem, tomamos muitas medidas decisivas para continuar a fortalecer o futuro da empresa. O lançamento de Creed Shadows foi um momento decisivo, reafirmou o poder da marca Assassin's Creed, como uma resposta altamente positiva da comunidade, tanto de fãs de longa data quanto de novos jogadores. Também concluímos nosso programa inicial de redução de custos antes do previsto. Estamos comprometidos a ir além, com economias adicionais de pelo menos 100 milhões nos próximos 2 anos para impulsionar a eficiência estrutural e fortalecer os alicerces da nossa organização. Mais detalhes sobre o plano da Ubisoft lançar uma nova subsidiária com a Tencent que abrigará as 3 maiores marcas de sua empresa, Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry, serão divulgados ainda esse ano, disse a Ubisoft. Dito isso, a Ubisoft disse hoje que esse novo grupo se concentrará com uma melhor qualidade das experiências solo baseada em narrativas, responder às ofertas de serviço ao vivo com recursos multijogador, mais riscos e atualizações de conteúdo mais frequentes, e mirar em mercados poucos penetrados como dispositivos móveis e a China. Vamos lá, a Ubisoft está enfrentando uma das maiores crises financeiras de sua história desde a fundação devido a várias decisões erradas. A empresa chegou a desvalorizar 80% nos últimos 5 anos, sem contar os inúmeros adiamentos, fracassos e cancelamentos de seus jogos. Até mesmo aqueles jogos que ela lançou não teve o mesmo prestígio e também não conseguiu o sucesso comercial e acumulou uma dívida em mais de 880 milhões de euros. A empresa chinesa Tencent, que era uma investidora já da Ubisoft com seus 9% de ações, já que a Ubisoft é uma empresa de capital aberta, ganhou um papel importante, porque ela, como a Ubisoft, abriu uma subsidiária em parceria com a Tencent para cuidar de suas principais franquias. Eles criaram uma nova empresa subsidiária para cuidar de suas propriedades intelectuais mais famosas. Assim, transferem as IPs mais conhecidas e com os ativos mais valiosos para uma nova empresa, enquanto mantém a antiga. Essa é uma estratégia bastante comum no mercado. O barco tá afundando mesmo, vamos mudar de barco e levar o mais importante para o outro. Com essa jogada, a nova subsidiária da Ubisoft possui um valor de 4 bilhões, porém, eles da Tencent já têm 25% das ações da Ubisoft. Isso porque o Guillermo luta para não ter que vender o resto contra a vontade de outros investidores. Com essa nova subsidiária, ela ficará responsável pelo desenvolvimento, publicação, marketing e distribuição de Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. A Ubisoft ainda é consultada a ajudar no desenvolvimento, mas não pode tomar mais decisões sozinhas. Mas alguns sites e pessoas postaram mais rumores que Far Cry 7 foi adiado internamente até o final de 2026, o remake de Splinter Cell foi adiado para 2026 e também os jogos com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026 são o 117 Pax Romana, Just Dance, Prince of Persia The Sands of Time Remake e The Division. A Ubisoft cortou custos em 250 milhões e planeja cortá-lo com mais 100 milhões. As demissões da empresa atingiram mais de 3 mil funcionários desde setembro de 2022. Algumas informações também batem com isso do corte de custo que eu comentei, mas o Just Dance no primeiro trimestre de 2026? A Ubisoft nunca lançou um Just Dance no mesmo ano do número da edição. A única exceção que foi o Just Dance 2017 de Nintendo Switch, que saiu dia 3 de março de 2017, mas aí é por causa que o console lançou nesse dia. O console Nintendo não poderia ficar de fora sem Just Dance. Não daria para esperar até o final de 2017 pelo Just Dance 2018 para o povo comprar o Just Dance. Eles queriam vender logo no lançamento, o pessoal já comprar, pensando em testar os novos Joy-Cons logo no começo. O Just Dance, como as outras franquias que eles lançam jogos todo ano, eles têm um ciclo de lançamento anual fixo. Adiar isso para o primeiro trimestre do ano seguinte, janeiro a março, é um problema. Eu não falo isso porque, vocês que fazem vídeo de Just Dance vão ficar sem conteúdo. O problema não é só os criadores, é o próprio pessoal que joga o Just Dance mesmo. Porque o Just Dance 2025 Edition, apesar de ser um jogo bom, diferente do 24, ele não se sustenta sozinho. Acaba saturando as mesmas 40 músicas e ainda mais que o calendário de conteúdos adicionais desse ano foi fraco, focado em pack e mostra que o jogo fica bem vazio mesmo. Tanto que tiveram que cortar os drops do Elimer para o Plus em 2 semanas diferentes, para fingir que tem mais conteúdo novo todo mês. Para começar, o Just Dance já tem uma fórmula pronta e todo um ecossistema pronto. Ainda mais agora na nova experiência que eles venderam lá atrás de serviço online por demanda, eles só substituem numa atualização pós-compra do usuário e pronto. Não tem muito trabalho. O Just Dance sim é uma franquia grande, muita gente despreza, mas pensa, não existe nenhum concorrente no mercado que bata de frente com ele. O jogo é fácil de produzir e barato. Claro, trabalhar com licenciamento não é fácil, é uma dor de cabeça e custa caro. Porém, no caso do Just Dance, isso é barato, porque eles têm estúdios prontos próprios já equipados, dançarinos de fácil acesso, roupas que eles podem utilizar ou criar outras mesmo, que não sai muito caro, porque antigamente eles já compravam a roupa pronta na Riachuelo deles, coisa que dá pra perceber nos bastidores que acabou surgindo nos últimos anos, dos jogos mais antigos. Licenciamento come sim uma fatia do orçamento, mas coloque na cabeça que ainda não é um jogo
jogo muito complexo, igual Assassin's Creed da vida. É um jogo de mundo aberto e tem tanta coisa para ser programada. E nem vou entrar no quesito que a Ubisoft recicla algumas coisas também da franquia, igual alguns fãs falam. Mas ainda assim, tem muita coisa para programar, verificar, polir, e é muito mais complexo um jogo bobo de dança. Então adiar para eles realmente evita uma dor de cabeça gigantesca e mostra um padrão de qualidade de não lançar de qualquer jeito, igual foi o último. O Just Dance já tem equipes e cronogramas otimizados para o ciclo de 12 meses. Então quando eu gravava 25, por exemplo, eles já gravam os mapas do serviço adicional e até alguns mapas de step, caso algum mapa dê ruim. Baratear o Just Dance também é fácil, porque você pode colocar diversas músicas originais, músicas de estoque, músicas desconhecidas, músicas de gravador no meio e depois uns 20 hits aí de grandes nomes que o marketing vai usar na capinha, porque o jogo sempre é lançado em outubro ou novembro para aproveitar Black Friday, Natal e Ano Novo. Tanto que o jogo sempre tem promoção absurda nessas datas. Eles aproveitam o pico de venda. Sempre no Nintendo Switch o jogo entra nos mais vendidos quando tem alguma promoção assim. Lançar em 2026 pode confundir ainda mais o público casual. Não digo nem o número da edição, e sim o sistema. As pessoas já estão treinadas, entre aspas, para esperar o Just Dance todo ano no final do ano. Eles sabem que em algum momento o Just Dance vai ser anunciado em alguma coisa. Adiar muito pode dar ruim nos contratos que estão atrelados a datas específicas para começar e terminar. Ainda mais agora que fiquem apenas presos em uma edição e não entre mais nada. Claro que quando surgiu a nova experiência do Just Dance de ser totalmente online, a ideia inicial era que todo mês teria algo novo e que você não precisaria comprar o mesmo jogo toda vez, só assinar algo ali e cada ano o jogo aumentava, porém acabou não sendo isso, ainda sendo preso por edição, pois que o Just Dance da China já tinha esse sistema. Adiar o Just Dance, claro que seria bom para arrumar os inúmeros bugs e problemas que o novo menu do jogo tem desde o lançamento do Just Dance 2023. Porém, é só colocar mais gente para programar. Eles trocam de engine e a equipe que estava não sabia trabalhar em Unity. Eles tiveram menos de 9 meses para uma decisão tão drástica. Se em uma única edição eles colocar mais gente para trabalhar, já otimiza bem. Uma parte da equipe programa as novas músicas e a outra parte arruma os problemas. Aí no jogo seguinte, já não precisaria mais disso. É só voltar e substituir por cima. Atualmente a equipe de programação está bem reduzida. A criativa tem mais liberdade. Não que seja, nossa, que programação deles. A Tencent ainda não dá muito pitaco no Just Dance, isso na França, porque na China eles já botaram o povo para trabalhar em um spin-off de celular e fez um trailer incrível, já que o Just Dance é um jogo perfeito para eles monetizar em cima. A equipe da China, eles realmente sabem programar melhor que a França e eles nunca quiseram usar isso a seu favor. Se realmente adiar, eles têm que vir com uma edição muito, mas muito boa mesmo, cheia de conteúdo, coisa que eu duvido. A Ubisoft até esse momento não anunciou nem a Ubisoft Forward, comprovando ainda mais o ponto deles de não ter o que mostrar. Não que o Just Dance seja o grande anúncio deles, tanto que com o lançamento do Nintendo Switch 2, mesmo que o jogo que temos seja compatível com o 2 também, ele precisa ser otimizado e eles precisam associar o novo console com a marca Just Dance, que é a plataforma certa para ser jogado Just Dance. Just Dance sempre vendeu bem em coisa da Nintendo, isso desde o Wii. O Wii U nem tanto, que nem vendeu as coisas da Nintendo, que o Wii U não conta, mas o Nintendo Switch, eles souberam muito fazer isso com o 17 ao 21. Adiar é burrice, tanto que se tiver uma Forward aí, eu acho que o Just Dance 2026, que sabemos que já tá sendo gravado graças a um dançarino que vazou o ensaio de Abracadabra da Gaga, eu acho uma péssima ideia, mas vindo da Ubisoft, a gente sempre espera o pior. Acabou de sair a lineup do Summer Game Fest e a Ubisoft não está participando, sendo que ela sempre aparecia para mostrar algumas novidades, mesmo fracas ou mais do mesmo, ela participava, mas esse ano não, então temos um problema aí. E agora, eu quero saber a sua opinião, você acha que realmente o Just Dance vai ser adiado mesmo para 2026? Você iria concordar com isso, se isso acontecesse? Comenta aí que eu vou ler e você tem um coração no comentário e muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Pedro, Anthony, Gabriel Perini, Raboni Santos, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, Rex Games 2.0, Lu 579, King D, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Rodrigo Almeida e On Saito. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente aqui foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!